Sermão de King Follett. Um dos discursos mais elucidativos sobre a natureza de Deus e sobre o plano de salvação foi feito por Joseph Smith Jr. durante uma conferência da igreja, que coincidiu com o funeral do elder King Follett. O discurso, que ficou conhecido como Sermão de King Follett, foi proferido em 7 de abril de 1844, menos de 3 meses antes da morte de Joseph Smith. Há duas versões principais, uma publicada no Times and Seasons e mais tarde ampliada para ser publicada no livro Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, e uma outra feita por um funcionário da igreja que juntaram todas as versões anteriores e acrescentaram mais alguns detalhes encontrados em outros relatos. Segue o sermão na íntegra. Queridos santos, porque o vento sopra muito forte, será muito difícil para eu fazer com que todos vocês ouçam a menos que eu tenha sua profunda atenção. Abordo um assunto da maior importância e o mais solene dentre quaisquer outros que possam ocupar nossa atenção, que é o assunto dos mortos. O passamento de nosso querido irmão Elder King Follett, esmagado por uma caçamba de pedras dentro de uma mina, é o motivo mais imediato que me leva a tocar neste assunto. Fui convidado a tomar a palavra por seus amigos e parentes, porém, vendo que nesta congregação, entre os habitantes desta cidade ou de outros lugares há muitas pessoas que também perderam bons amigos, sinto-me inclinado a falar de um modo geral sobre o assunto e oferecer-lhes minhas ideias na medida em que tiver habilidade para assim fazê-lo e à medida que for inspirado pelo Espírito Santo para que me mantenha no assunto. Solicito as suas orações e fé, para que possa ter a instrução do Deus Todo-Poderoso, e o dom do Espírito Santo, a fim de expor verdades genuínas que possam ser facilmente compreendidas e para que o testemunho possa levar aos seus corações e mentes a certeza da veracidade de minhas palavras. Orem para que o Senhor possa fortalecer meus pulmões e acalmar os ventos. Que as orações dos santos atinjam os céus a fim de que entrem nos ouvidos do Senhor de Sabaoth, pois as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Aqui existe força e acredito firmemente que suas orações serão ouvidas. Antes de entrar propriamente na investigação do assunto, gostaria de preparar o terreno, abordando-o do princípio, para que vocês possam entendê-lo melhor. Considerarei alguns pontos preliminares para que vocês possam compreender o assunto, quando eu chegar a ele. Eu não pretendo agradar seus ouvidos com uma superfluidade de palavras, ou oratória, ou com muita erudição, mas antes tenciono edificá-los com as verdades simples do céu. Em primeiro lugar, eu desejo voltar ao começo, ao despontar da criação. Este é o ponto de partida se quisermos nos familiarizar completamente com a mente, os propósitos e os decretos do grande Elohim, que se assenta em longínquos céus, como estava na criação do mundo. Precisamos, para começar, ter uma compreensão do próprio Deus. Se começarmos direito, é fácil nos mantermos corretos o tempo todo. Mas, se começarmos errado, continuaremos assim e será muito difícil endireitarmos depois. Há muito poucos seres no mundo que entendem apropriadamente o caráter de Deus. A grande maioria não compreende coisa alguma do que se passou ou do que está por vir no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Eles não conhecem, nem tampouco entendem a natureza desta conexão. Por conseguinte, eles sabem muito menos do que os animais selvagens. Se um homem aprende somente a comer, beber e dormir e não compreende nenhum dos desígnios de Deus, ele é exatamente igual ao animal que compreende as mesmas coisas, come, bebe, dorme e não sabe nada mais. Sim, ele sabe tanto quanto nós, a menos que sejamos capazes de ter entendimento através da inspiração de Deus Todo-Poderoso. Eu quero voltar ao começo e assim elevar suas mentes a uma esfera mais alta, a uma compreensão mais exaltada do que a que a mente humana comumente compreende. Eu quero pedir a esta congregação, a todo homem, mulher e criança, para que responda a esta pergunta em seus próprios corações. Que espécie de ser é Deus? Que tipo de ser é nosso Pai? Algum homem ou mulher sabe? Qualquer de vocês o viu, o ouviu, comungou com ele? Esta é a pergunta. Talvez, isso ocupará sua atenção de agora em diante. O apóstolo, João, diz:
Esta é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que ele enviou. Se qualquer homem, não sabendo que tipo de ser é Deus, indaga para saber se a declaração do apóstolo é verdadeira, e busca diligentemente em seu próprio coração, ele admitirá que não tem vida eterna, pois não pode haver nenhuma vida eterna baseada em qualquer outro princípio. Meu primeiro objetivo é descobrir o caráter do único sábio e verdadeiro Deus e que espécie de ser ele é. E se eu for o homem que o compreende e explica ou transporta os princípios dele aos vossos corações de forma que o Espírito os cele em vós, que todo homem e mulher ponha a mão em sua boca, sente-se em silêncio daqui em diante, e nunca mais levante a mão ou a voz para dizer qualquer coisa contra o homem de Deus. Mas se eu falhar, se torna meu dever renunciar a todas as minhas pretensões, a receber mais revelações e inspirações, ou de ser um profeta. Então tornar-me-ei como o resto do mundo. Se todos, os mestres religiosos, que fingem conhecer a Deus fossem suficientemente honestos para renunciar às suas pretensões de santidade, quando se torna manifesta sua ignorância no tocante ao conhecimento de Deus, estariam em pior situação que a minha. Não há sequer um homem, exceto o que expira um anátema, que diga que eu sou um falso profeta. Mas se qualquer homem é autorizado a tirar minha vida porque ele diz que eu sou um falso mestre, então no mesmo princípio, autorizam que eu tire a vida de todo aquele que eu considerar um falso mestre, e onde esse derramamento de sangue irá parar? E quem não sofreria? Mas não se metam com qualquer homem por causa de suas ideias religiosas. Todos os governos deveriam permitir que cada pessoa seguisse sua fé, sem ser molestada. Nenhum homem é autorizado a tirar vida de ninguém por causa de uma diferença de religião, diferenças essas que todas as leis e governos deveriam tolerar e proteger, considerando-as certas ou erradas. Todo homem possui o direito natural, e em nosso país, o direito constitucional, de ser um falso profeta ou um profeta verdadeiro. E se eu provar que tenho a verdade de Deus em mim e que 90 em cada 100 ministros religiosos do mundo são falsos mestres sem qualquer autoridade, embora digam possuir as chaves do reino de Deus na terra, e fosse matá-los por serem falsos mestres, iria inundar de sangue o mundo inteiro. Provarei que o mundo está errado, mostrando quem é Deus. Examinei minhas palavras, pois quero que todos vocês conheçam a Deus, estejam familiarizados com Ele. E se eu puder conduzi-los a ele, todas as perseguições contra mim cessarão. Vocês saberão que eu sou o criado dele, porque eu falo como alguém que tem autoridade. Que tipo de ser era Deus no princípio? Abram seus ouvidos e ouçam todos os confins da terra. Porque eu vou provar isto a vocês pela Bíblia, e eu vou lhes contar os desígnios de Deus para a raça humana e porque ele interfere nos assuntos dos homens. Primeiro, o próprio Deus já foi como um de vocês, ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Este é o grande segredo. Se o véu fosse rasgado hoje e vocês vissem o grande Deus que mantém este mundo em sua órbita e sustenta todos os mundos e todas as coisas pelo seu poder, vocês o veriam na imagem e mesma forma de um homem. Pois Adão foi criado na mesma forma e imagem de Deus. Ele recebeu instruções, caminhou, falou e conversou com ele como um homem fala e comunga com outro. Para entender o assunto dos mortos para a consolação desses que lamentam a perda de seus amigos, é necessário que eles entendam o caráter e a natureza de Deus. Porque eu vou lhes falar como Deus veio a ser Deus. Nós imaginamos que Deus foi Deus por toda a eternidade. Que ele não foi é uma ideia, incompreensível para alguns. Mas é o simples e primeiro princípio do Evangelho, conhecer com certeza o caráter de Deus, e que nós podemos conversar com Ele como um homem com outro. O próprio Deus, o Pai de nós todos, habitou em uma terra do mesmo modo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez e eu lhes mostrarei isto usando a Bíblia. Quisera ter a trombeta de um arcanjo, eu poderia contar a história de tal maneira que a perseguição cessaria para sempre. O que disse Jesus? Marque isto, Elder Higdon. Jesus disse: como o Pai tem poder em si mesmo, também o Filho tem poder. Para fazer o quê? Para fazer o que o Pai fez. A resposta é óbvia: para perder seu corpo e tomá-lo novamente para si. Jesus, o que vai você fazer?
Vou perder minha vida como fez meu pai, e resgatá-la novamente. Se vocês não acreditam nisto, vocês não acreditam na Bíblia. As Escrituras Sagradas dizem isto e eu desafio toda a erudição e sabedoria, todos os poderes combinados da terra e do inferno juntos para refutar isto. Aqui, então, está a vida eterna, conhecer o único sábio e verdadeiro Deus. E vocês têm que aprender a ser deuses, a ser reis e sacerdotes para Deus, do mesmo modo que todos os deuses fizeram, indo de um grau pequeno para outro, de graça em graça, de exaltação em exaltação, até que vocês possam assentar-se em glória como fazem os que se assentam empossados em poder perpétuo. E eu quero que vocês saibam que nos últimos dias, enquanto certos indivíduos estiverem proclamando o nome dele, Deus não estará brincando comigo ou com você. É o primeiro princípio da consolação. Quão consolador é para o lamentador que tem que se separar de um marido, esposa, pai, mãe, filho ou ente querido saber que, embora o tabernáculo terrestre será dissolvido, seu ente querido subirá em glória imortal, não para se entristecer, sofrer ou morrer novamente, mas para ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. O que isso significa? É herdar a mesma glória, o mesmo poder e a mesma exaltação até que você suba ao trono de poder eterno exatamente como aqueles que já fizeram antes. O que fez Jesus? Eu faço as coisas que eu vi meu pai fazer quando mundos se desenrolaram em existência. Eu vi meu pai edificar seu reino com temor e estremecimento e eu tenho que fazer o mesmo, e quando eu adquirir meu reino, eu o apresentarei a meu pai de forma que ele obtenha reino sobre reino, e isto exaltará a sua glória. E assim Jesus anda de acordo com os passos de seu pai para herdar aquilo que Deus fez antes. Está claro como água. Assim você aprende alguns dos primeiros princípios do Evangelho sobre os quais tanto tem sido dito. Quando você sobe uma escada, você tem que começar de baixo e subir até que você aprenda o último princípio. Levará um grande tempo até que você aprenda o último. Nem tudo é para ser compreendido neste mundo. Aprender salvação além do túmulo é uma coisa grandiosa. Eu suponho que não tenho a permissão de entrar em uma discussão sobre qualquer coisa que não esteja contida na Bíblia. E eu penso a muitos, homens sábios, aqui que me matariam por traição. Então eu virarei um simples comentarista hoje. Eu comentarei sobre a primeiríssima palavra hebraica da Bíblia, Berosheit. Eu quero analisar a palavra, Baif, in, por, através, e assim por diante, Rosh, a cabeça. Sheit, terminação gramatical. Quando o homem inspirado o escreveu, ele não pôs o Baif lá. Um homem, um judeu sem qualquer autoridade, achou ser muito ruim começar falando sobre cabeça. Lia-se no princípio. O cabeça dos deuses reuniu os deuses. Este é o verdadeiro significado destas palavras. Baural significa produzir. Se você não acredita nisto, é porque você não acredita no homem instruído por Deus. Nenhum homem pode lhes ensinar mais do que o que eu lhes falei. Assim o cabeça dos deuses reuniu os deuses no grande conselho. Eu simplificarei isto na língua inglesa. Vocês advogados e vocês doutores que me perseguiram, eu quero que vocês saibam que o Espírito Santo sabe disso tanto quanto vocês o sabem. O cabeça dos deuses ajuntou os deuses e eles assentaram-se no grande conselho. Os principais conselheiros assentaram nos céus distantes e contemplaram a criação dos mundos que haviam sido criados até aquele momento. Quando eu digo doutores e advogados, falo dos doutores e escribas das Escrituras. Eu assim fiz para confundir os advogados e para que todos riam deles. Algum doutor instruído poderia pensar e dizer: as Escrituras Sagradas não podem ser alteradas. Mas eu vou lhes mostrar um erro. Eu tenho um antigo livro do Novo Testamento em hebraico, latim, alemão e grego. Eu tenho lido a versão em alemão e a considero como a que mais se aproxima de ser correta e de corresponder às revelações que dei durante os últimos 14 anos. Ela fala de Jachobod, o filho de Zebedeu, que é Jacobé em inglês, Jacó em português. No Novo Testamento em inglês o nome é traduzido para James, Tiago em português.
Agora, se o tal Jacob tivesse as chaves, você poderia falar sobre James por toda a eternidade e nunca adquirir as chaves. No 21º versículo do 4º capítulo de Mateus, a edição alemã usa a palavra Jacob em vez de James. Como nós podemos escapar à condenação do inferno, a menos que Deus o revele a nós? Os homens nos prendem com correntes. A versão em latim diz Jachobod, que quer dizer Jacob. A hebraica diz Jacob. A grega diz Jacob. A alemã diz Jacob. Eu agradeço a Deus por ter este livro e o agradeço ainda mais pelo dom do Espírito Santo. Eu tenho o livro mais velho no mundo, mas o livro mais velho está em meu coração. Eu tenho todos os 4 testamentos. Venham aqui, homens instruídos, e leiam se puderem. Eu não deveria ter introduzido este testemunho a menos que fosse para apoiar a palavra Rosh, o cabeça, pai dos deuses. Eu não deveria ter exposto isto a menos que fosse para mostrar que eu tenho razão. Quando nós começarmos a aprender deste modo, nós começamos a aprender sobre o único e verdadeiro Deus e que tipo de ser nós devemos adorar. Quando nós sabemos como chegar a Ele, Ele começa a desdobrar os céus diante de nós e nos falar tudo sobre Ele. Quando nós estivermos prontos para irmos a Ele, Ele estará pronto para vir a nós. Agora eu pergunto a todos que me ouvem, por que os homens instruídos que estão pregando a salvação dizem que Deus criou os céus e a terra do nada? A razão é que eles não são de fato instruídos. Eles consideram blasfêmia contradizer suas ideias, eles o chamarão de tolo. O Espírito Santo dentro de mim compreende mais que todo o mundo e eu me apegarei a ele. A palavra criar veio da palavra baural. Não significa criar do nada. Significa organizar, do mesmo modo que um homem organizaria materiais para construir um navio. Consequentemente, nós deduzimos que Deus teve materiais para organizar o mundo a partir do caos, matéria caótica que é elemento e na qual habita toda a glória. O elemento existe desde o tempo em que ele existe. Os princípios puros dos elementos são princípios que nunca podem ser destruídos. Eles podem ser organizados e podem ser reorganizados, mas não ser destruídos. Eu tenho outro assunto para discutir. É impossível dizer tudo o que eu gostaria de dizer sobre isto, mas eu tocarei no assunto. O tempo não me permitirá dizer tudo. Eu estou me referindo à ressurreição dos mortos, quer dizer, a alma, a mente do homem, o espírito imortal. Todos os homens dizem que Deus a criou no princípio. Tal ideia diminui o homem em minha opinião. Eu não acredito nesta doutrina. Eu sei mais a respeito do assunto. Ouçam, todos os confins do mundo, pois foi Deus que falou. Antes de eu terminar, eu farei o homem parecer um bobo se ele não acreditar nisto. Eu vou falar de coisas mais nobres. Nós dizemos que o próprio Deus é um Deus autoexistente. Quem lhes disse isso, está de certo modo correto, mas como isso entrou em suas cabeças? Quem lhes disse que o homem não existe do mesmo modo e de acordo com os mesmos princípios? Como está escrito em hebraico? Não é assim que diz em hebraico. Diz que Deus fez o homem da terra e pôs nele o espírito de Adão, e assim ele se tornou um corpo vivente. A mente humana é tão imortal quanto o próprio Deus. Eu sei que meu testemunho é verdadeiro. Consequentemente, quando eu falo com estes que lamentam a perda de seus entes queridos, o que eles perderam. Seus amigos e parentes estão separados dos seus corpos por um curto espaço de tempo. Seus espíritos existem há tanto tempo quanto Deus, e eles estão agora em um lugar onde habitam juntos, exatamente como fazemos aqui na Terra. É lógico dizer que um espírito é imortal e ainda assim tem um começo. Porque se um espírito tiver um começo, terá um fim. Isso é boa lógica. Eu discorrerei sobre o espírito do homem numa outra ocasião, porque hoje quero me ater ao espírito e corpo do homem, no assunto dos mortos. Eu tiro o anel de meu dedo e o comparo à mente do homem, o espírito imortal, porque não tem nenhum começo. Suponha que eu o corte em dois. Como Deus vive, por ter um começo, terá um fim. Todos os tolos e homens instruídos e sábios desde o princípio da criação que dizem que o homem teve um começo provem que ele tem que ter um fim.
Se fosse assim, a doutrina da aniquilação seria verdade. Mas se eu tiver razão, eu posso com coragem proclamar dos topos das casas que Deus nunca teve poder para criar o espírito de homem algum. O próprio Deus não pode se criar. A inteligência existe em um princípio de autoexistência, é um espírito que existe de eras em eras, e não pode ser criado. Além disso, todos os espíritos que Deus já enviou ao mundo são suscetíveis ao crescimento. Os primeiros princípios do homem são autoexistentes com Deus. Deus se achou no meio de espíritos e glória e porque ele era maior que eles, ele achou apropriado instituir leis através das quais o resto pudesse ter o privilégio de avançar como ele, de modo que eles pudessem ter uma glória sobre outra e todo o conhecimento, poder e glória necessária para salvar o mundo dos espíritos. Eu sei que quando lhes falo estas palavras de vida eterna que são dadas a mim, vocês as experimentam e eu sei que vocês acreditam nelas. Vocês dizem que o mel é doce, e eu digo o mesmo. Pois também posso experimentar o gosto do Espírito de vida eterna. Eu sei que é bom. E quando eu lhes conto estas coisas que me foram dadas por inspiração do Espírito Santo, vocês as recebem como doces, e eu me alegro cada vez mais. Eu quero falar mais da relação entre o homem e Deus. Eu abrirei seus olhos em relação a seus mortos. Todas as coisas que Deus, em sua infinita sabedoria, acha apropriado nos revelar, enquanto nós estamos vivendo na mortalidade, com respeito a nossos corpos mortais, esse-nos é revelado de modo abstrato, independente da afinidade a este tabernáculo mortal, e ele nos revela essas coisas como se nós não tivéssemos nenhum corpo. E essas revelações que salvarão nossos mortos, salvarão também nossos corpos. Deus revela-as a nós em vista de que não há nenhuma dissolução eterna do corpo. Consequentemente, a responsabilidade, a terrível responsabilidade descansa em nós em relação a nossos mortos. Pois todos os espíritos que não obedeceram ao Evangelho na carne têm que obedecê-lo em espírito ou serão condenados. Pensamento solene, pensamento terrível. Não há nada para ser feito. Nenhuma salvação para nossos pais e amigos que morreram e não obedeceram aos decretos do Filho de Homem. Quisera Deus que eu tivesse 40 dias e noites para lhes falar tudo. Eu os faria entender que não sou um profeta decaído. Que tipo de personagens são esses que podem ser salvos embora seus corpos estejam se deteriorando na sepultura? Quando nos ensinam seus mandamentos, ele toma por conta a eternidade. A maior responsabilidade neste mundo que Deus nos confiou é a de cuidar de nossos mortos. O apóstolo diz: eles sem nós não podem ser feitos perfeitos, Hebreus 11:40 da manhã. Agora eu falarei deles, eu digo a você, Paulo, que você não pode ser perfeito sem nós. É necessário que esses que foram adiante e esses que virão depois de nós tenham salvação em comum conosco, e assim Deus o tornou obrigatório ao homem. Por isso, Deus disse que enviaria Elias. Eu tenho uma declaração para fazer sobre as providências que Deus fez para se adequar às condições do homem, feitas antes da fundação do mundo. O que disse Jesus? Todo pecado e todas as blasfemias, toda transgressão, exceto uma, das quais o homem possa ser considerado culpado, podem lhe ser perdoadas, e há uma salvação para todos os homens neste mundo ou o mundo por vir para os que não cometeram o pecado imperdoável, havendo assim uma escapatória, seja neste mundo ou no mundo dos espíritos. Assim, Deus proveu uma escapatória para que todo espírito no mundo eterno seja conduzido e salvo, a menos que ele tenha cometido aquele pecado imperdoável que não pode ser remido por ele. Deus forjou uma salvação para todos os homens, a menos que eles cometam um certo pecado. E todo homem que tenha um amigo no mundo eterno pode salvá-lo, a menos que ele ou seu amigo tenham cometido o pecado imperdoável. E assim você pode ver como você pode se tornar um salvador. Um homem não pode cometer o pecado imperdoável depois da dissolução do corpo e haver ainda um modo possível para a fuga. O conhecimento salva o homem e no mundo dos espíritos nenhum homem pode ser exaltado a não ser por meio do conhecimento. Tão logo um homem não dê atenção aos mandamentos, ele tem que viver sem salvação. Se um homem tem conhecimento, ele pode ser salvo.
No entanto, se ele for culpado de grandes pecados, será punido por eles. Mas quando ele se consente a obedecer ao Evangelho, seja aqui ou no mundo dos espíritos, ele é salvo. O homem é seu próprio tormentador e seu próprio condenador. Por isso a declaração: eles entrarão no lago que queima como fogo e enxofre. O tormento da mente do homem é tão intenso quanto um lago que queima com fogo e enxofre. Assim é o tormento do homem. Eu conheço as Escrituras Sagradas. Eu as entendo. Eu disse que nenhum homem pode cometer o pecado imperdoável depois da dissolução do corpo, mas ele tem que fazer isto neste mundo. Por isso a salvação de Jesus Cristo foi disponibilizada a todos os homens para triunfarem sobre o diabo. Pois se não lhes afeta em um lugar, vai em outro, pois ele se levantou como um salvador para eles. E eles sofrerão até que obedeçam a Cristo. A contenção nos céus foi: Jesus disse que haveria algumas almas que não seriam salvas e o diabo disse que ele poderia salvar a todas e apresentou seus planos diante do grande conselho, que deu seu voto em favor de Jesus Cristo. Então o diabo se levantou em rebelião contra Deus e foi lançado para baixo, com todos os que arriscaram suas cabeças por ele. Todos os pecados serão perdoados menos o pecado contra o Espírito Santo, pois Jesus salvará a todos, exceto os filhos de perdição. O que um homem precisa fazer para cometer o pecado imperdoável? Ele precisa receber o Espírito Santo, ter os céus abertos para ele, conhecer a Deus pessoalmente, e mesmo assim, pecar contra ele. Depois que um homem peca contra o Espírito Santo, não há nenhum arrependimento para ele. Ele tem que dizer que o sol não brilha enquanto o vê. Ele tem que negar Jesus Cristo quando os céus estiverem abertos para ele. E negar o plano de salvação com seus olhos abertos para a verdade dele. E a partir daí ele começa a ser um inimigo desta obra. Este é o caso de muitos dos apostatas de a Igreja de Jesus Cristo de Santos dos últimos dias. Quando um homem começar a ser um inimigo desta obra, ele me caça e procura me matar, ele tem sede do meu sangue. Ele nunca cessa. Ele tem o mesmo espírito daqueles que crucificaram o Senhor da vida, o mesmo espírito que peca contra o Espírito Santo. Você não consegue salvar tais pessoas, não as pode trazer ao arrependimento. Elas fazem uma guerra aberta contra a verdade, como o diabo fez, e a consequência é terrível. Eu aconselho todos vocês a terem cuidado com o que fazem ou vocês poderão perceber que aos poucos foram sendo enganados. Sejam cautelosos. Não abram espaço para que isso aconteça, não façam qualquer movimento precipitado, e vocês podem ser salvos. Se um espírito de amargura oprime suas almas, não se sintam desesperados. Vocês podem dizer que tal é o salário do pecado. Bem, se o pecador se arrepende, ele é perdoado. Sejam cautelosos, esperem. Quando vocês encontrarem um espírito que inspira o derramamento de sangue, assassinato, o tal espírito não é de Deus, mas é do diabo. A boca fala do que está cheio o coração do homem. Os melhores homens operam os melhores trabalhos. O homem que lhe conta palavras de vida é o homem que pode lhe salvar. Eu o advirto contra todos os maus indivíduos que pecam contra o Espírito Santo, pois não há nenhuma redenção para eles neste mundo ou no mundo do porvir. Eu poderia voltar e falar sobre qualquer assunto de interesse a respeito da relação do homem com Deus, se eu tivesse tempo. Posso entrar nos mistérios, posso discorrer largamente sobre os mundos eternos. Pois Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Paulo disse: há uma glória do sol e outra glória da lua e outra glória das estrelas. O que temos que nos consola em relação aos nossos mortos? Nós temos razão para ter a maior esperança e consolação por nossos mortos dentre todos os povos da terra, porque nós os ajudamos desde o princípio. Nós os vimos andarem em retidão em nosso meio e os vimos adormecerem nos braços de Jesus. E todos os que morreram em retidão estão agora no reino celestial de Deus, que é a glória do sol. Vocês que lamentam têm motivo para se alegrar, falando da morte do Elder King Follett, pois seu marido e seu pai se foi para esperar até a ressurreição dos mortos, até o aperfeiçoamento dos restos mortais.
Pois na ressurreição, seu amigo se levantará em felicidade perfeita e caminhará em direção à glória celestial, enquanto outros têm que esperar por miríades de anos até receberem semelhantes bênçãos. E suas expectativas e esperanças superam de longe o que qualquer homem pode conceber. Então, por que Deus revelou isto a nós? Eu estou autorizado a dizer, pela autoridade do Espírito Santo, que vocês não têm nenhuma razão para temer, porque ele se foi para o lar dos justos. Não lamentem, não lamentem. Eu sei disto pelo testemunho do Espírito Santo que está dentro de mim. E vocês podem esperar que seus amigos venham encontrá-los na manhã do mundo celestial. Alegre-se, Israel! Seus amigos que foram assassinados pela causa da verdade durante as perseguições triunfaram gloriosamente no mundo celestial, enquanto os assassinos delas esperarão eras de tormento até que tenham pago até o último centavo de sua dívida com a justiça. Eu digo isto pelo benefício de estranhos. Eu tenho um pai, irmãos, filhos e amigos que já se foram para o mundo dos espíritos. Eles estão ausentes só por um momento. Eles estão em espírito e em breve nos encontraremos novamente. O tempo se aproxima quando a trombeta soará. Quando partirmos, nos encontraremos com nossas mães, pais, amigos e com todos os que nós amamos e que adormeceram em Cristo. Não haverá nenhum medo de turbas, perseguições, ou processos maliciosos e prisões, mas tudo será uma eternidade de felicidade. Uma pergunta deve ser feita. As mães terão seus filhos de volta na eternidade? Sim, sim, mães, vocês terão seus filhos, porque eles terão vida eterna. Pois a dívida deles foi paga. Nenhuma condenação os espera, porque eles estão no Espírito. Mas, quando uma criança morre, ela também se levantará dos mortos, e viverá para sempre pelo conhecimento divino. Não crescerá, será ainda uma criança naquela precisa forma que tinha antes de morrer nos braços de sua mãe, mas possuirá toda a inteligência de um Deus. As crianças habitarão nas mansões de glória e exercitarão seu poder. A eternidade está cheia de tronos ocupados por crianças reinando em tronos de glória, sem que um cúbito precise ser adicionado à sua estatura. Vou deixar este assunto por aqui, e farei umas poucas afirmações sobre o assunto do batismo. O batismo nas águas sem o batismo de fogo, como o Espírito Santo operando nele, não serve para nada. Eles estão necessariamente e inseparavelmente ligados. No alemão, o texto me confirma como as revelações que dei durante os últimos 14 anos. Eu tenho o testemunho para pôr em seus dentes. Meu testemunho foi verdade todo o tempo. Vocês o acharão na declaração de João Batista, lê do alemão. João diz: eu o batizo com água, mas quando Jesus vier, aquele que tem o poder, as chaves, deverá administrar o batismo de fogo e do Espírito Santo. Onde está agora todo o mundo sectário? E se este testemunho for verdade, eles estão todos condenados tão claramente quanto anátema pode fazer isto. Eu sei que o texto é verdade. Eu peço a todos os alemães aqui reunidos para confirmarem com um sim. Gritos altos de sim. Alexander Campbell, como você vai salvar as pessoas só com a água? Pois João disse que o batismo dele não era nada sem o batismo de Jesus Cristo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Hebreus 6:1-3. Há um Deus, um Pai, um Jesus, uma esperança de nossa vocação, um batismo, todos estes batismos fazem um só. Eu tenho a verdade e desafio o mundo a me contradizer se puder. Acabei de pregar um pouco em latim, um pouco em hebraico, grego e alemão, e eu fiz tudo. Eu não sou tão bobo quanto muitos me julgam ser. Os alemãos sabem que eu li o alemão corretamente. Ouçam todos os confins da terra, todos os sacerdotes, todos os pecadores, todos os homens. Arrependam-se, arrependam-se, obedeçam o Evangelho. Voltem-se a Deus, pois sua religião não o salvará e você será condenado. Eu não digo quanto tempo.
Há afirmações sendo feitas sobre todos os homens serem redimidos do inferno. Mas eu digo que esses que pecam contra o Espírito Santo não podem ser perdoados neste mundo nem no mundo do porvir. Eles morrerão a segunda morte. Aqueles que cometem o pecado imperdoável são condenados ao Guinolon, para habitarem no inferno, que são mundos sem fim. Como eles preparam cenas de matança neste mundo, assim eles subirão àquela ressurreição que é como um lago de fogo e enxofre. Alguns subirão à eterna e ardente glória divina e alguns subirão à condenação da própria imundície, tão intensa quanto um lago de fogo e enxofre. Eu dirigi minhas observações a todos, ricos e pobres, escravos e homens livres, grandes e pequenos. Eu não tenho nenhuma inimizade contra qualquer homem. Eu amo a todos. Eu sou seu melhor amigo e se as pessoas perderem seu rumo é por sua própria conta. Se eu reprovo um homem e ele me odeia, ele é um tolo. Porque eu amo todos os homens, especialmente estes meus irmãos e irmãs. Eu me alegro ouvindo o testemunho de meus amigos idosos. Vocês nunca conheceram meu coração. Nenhum homem sabe minha história. Eu não posso falar dela. Eu nunca assumiria esta responsabilidade por mim mesmo. Por isso não culpo quem não acredita na minha história. Se eu não tivesse experimentado essas coisas por mim mesmo, jamais teria acreditado. Eu nunca prejudiquei a homem algum desde que nasci neste mundo. Minha voz sempre foi pela paz. Não posso me deitar até que todo o meu trabalho esteja acabado. Eu nunca pensei em causar qualquer dano a qualquer membro da raça humana. Quando eu for chamado pela trombeta de um arcanjo e pesado na balança da justiça, todos vocês me conhecerão então. Não tenho mais nada a dizer. Deus abençoe a todos. Amém.